Olá, primeiro ano. Como estão vocês? Mais uma vez juntos. Agora, com Sociologia. Vamos lá. Na aula passada, nós vimos sobre a coesão social de Emile Durkheim. O que nós vamos estudar é o vínculo que as pessoas têm dentro do grupo em que elas estão inseridas. Como nós vimos agora na aula de filosofia, nós vamos debater, comentar as atividades que vocês fizeram. Espero que tenham feito. Os exercícios conceituais, a primeira questão de sociologia é: explique o que é coesão social. Então, quando temos um grupo composto por indivíduos que compartilham objetivos, ações, ideias e crenças, é esse compartilhamento que possibilita a existência do grupo. A coesão social é fundamental para que tenhamos uma sociedade melhor. Vocês entenderam? Então, esse compartilhamento de objetivos, ideias e crenças é que faz com que o grupo fique coeso, unido. A segunda questão é uma questão objetiva. Na próxima etapa nós vamos comentá-la. Agora nós vamos ver a terceira questão. Explica a diferença entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Como eu já falei anteriormente, esse termo solidariedade não se refere a uma ajuda mútua, se refere ao vínculo que cada indivíduo tem na sociedade que está inserido. Durkheim dividiu esse termo, esse vínculo, em dois tipos de solidariedade, a mecânica e a orgânica. A solidariedade mecânica é o tipo de vínculo social, tipo de sociedades tradicionais, que se baseia em semelhanças e na consciência coletiva que prepondera sobre as individuais. Traduzindo, que você pode não ter entendido esse emaranhado de palavras. Sociedade tradicional, gente, não existe somente antes da Revolução Industrial. A sociedade tradicional existe até hoje. Nas pequenas cidades que estão localizadas no interior do Brasil, no interior de Floriano, existem cidades pequenas em que as pessoas elas pensam parecido. Elas trabalham em prol da comunidade em que elas estão inseridas. Isso é solidariedade mecânica. A solidariedade orgânica é o nome dado ao tipo de vínculo social presente nas sociedades complexas e industriais, em que existe uma ampla divisão social do trabalho. Como as pessoas realizam funções diferentes, elas estabelecem vínculos entre si. Veja a diferença. A mecânica, sociedades tradicionais, mais antigas. A orgânica, sociedades complexas e industriais. Ou seja, grandes cidades, onde tem vários meios de trabalho, onde cada meio de trabalho, dentro de uma escola, dentro de uma indústria, existe a divisão social do trabalho. Cada componente daquela sociedade tem uma função a cumprir. E elas trabalham independentes. Elas têm vínculos entre si, mas elas não têm um pensamento igual, como acontece no trabalho realizado na solidariedade mecânica, onde as pessoas trabalham para todos. A maneira de pensar é praticamente igual. Está entendido? Segunda questão dos exercícios conceituais. Ela foi mencionada agora há pouco, porque ela é uma questão objetiva, agora que eu vou debater sobre ela. A sociologia surge no século XIX, momento marcado por uma intensa crise social na Europa. Só relembrando a vocês, essa crise foi a Revolução Industrial, Revolução Francesa, que deu uma reviravolta na Europa e no mundo. Isso tudo mudou a mentalidade das pessoas. Nós já estudamos sobre isso. Emile Durkheim não deixou de ser influenciado por esse contexto. Nesse sentido, um dos seus objetivos era fazer da sociologia uma disciplina científica capaz de criar respostas aos desafios enfrentados pela sociedade moderna. Entre os desafios, colocava-se a crescente contradição entre capital e trabalho, entendida pelo autor como exemplo dos efeitos de um estado de anomia. O que seria, então, um estado de anomia? Excessiva regulamentação estatal sobre as atividades econômicas? Não.
Pela intensificação dos laços de solidariedade mecânica no interior das corporações? Não, porque nós vimos agora que mecânica é pré-industrial. Pela ausência de instituições capazes de exercerem um poder moral sobre os indivíduos. Pelo aprofundamento da desigualdade econômica. Então, nós vimos que a letra C é a que mais se encaixa na definição do termo anomia, que é a ausência de normas. Quarto, uma das doenças da sociedade moderna, segundo Durkheim, para ele, é a anomia social. A doença que tomou de conta da sociedade. Que doença é essa? As pessoas ficam sem meios, sem objetivos. Vamos ver mais as outras respostas. Seria a luta de classes? Não, que a gente aprendeu que luta de classes é com Karl Marx. A jaula de ferro? O crime e o suicídio? Também não. Então, seria a anomia social, uma das doenças da sociedade moderna. Por último, dos exercícios conceituais, o que significa anomia? De acordo com o que eu já falei, estado social de ausência de normas, diante do qual os indivíduos se sentem sem objetivos e sem referência em um mundo em processo de mudança, cada vez mais acelerado. O que nós vamos ver agora são os exercícios contextualizados. Eu coloquei aqui o gabarito. Vocês dêem uma conferida na atividade que vocês fizeram, que eu já espero que vocês tenham feito, que eu já espero que vocês já tenham me mandado. Tomara. Não dá para debater todos eles, então eu escolhi alguns para a gente debater. Essa questão aqui, especificamente, eu pedi para a gente debater, eu coloquei para a gente debater, porque ela revisa o capítulo anterior, que foi quando a gente se afastou e eu não tive muito tempo para a gente tirar as dúvidas e debater com vocês. Então, vamos lá. Aqui é uma tirinha de Quino e ela ilustra a concepção de fato social. Temos pessoas conversando, aquele aglomerado de gente, e um diz assim: quem foi que espalhou que eu não gosto dos Beatles? Então, vamos lá. Para o autor, é característica do fato social. Ser geral e igual em todas as sociedades? Não. Lembrando que são 3, né, meus amores? Lembrando que são 3. Dá liberdade ao indivíduo, em uma dada sociedade, de praticar ações e atitudes ligadas ao senso crítico. Ser particular de cada indivíduo, sem interferência do grupo social no qual está inserido. Por fim, uma dessas características, que é exatamente exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Ou seja, você é impulsionado a fazer algo, mesmo que você não queira, que é a coercitividade, que é uma das características do fato social. A outra é exterioridade, não acontece dentro de você, acontece de fora para você. E a generalidade, que acontece com todos. Certo? Só revisando um pouquinho que a gente estudou. A quarta questão. A cidade desempenha papel fundamental no pensamento de M. Durkheim, tanto por exprimir o desenvolvimento das formas de integração, quanto por intensificar a divisão do trabalho social a ela ligada. Com base nos conhecimentos acerca da divisão de trabalho social, nesse autor, assinala a alternativa correta. Conhecimento acerca da divisão de trabalho social. A crescente divisão do trabalho com intercâmbio livre de funções no espaço urbano torna obsoleta a presença de instituições. Obsoleta, você já sabe, significa ultrapassado. Ao criar seres indiferenciados socialmente, o homem em massa, as cidades recriam a solidariedade mecânica em detrimento da solidariedade orgânica. Não, as cidades não recriaram a solidariedade mecânica, que é aquela pré-industrial. Pelo contrário, surgiu a solidariedade orgânica porque as cidades cresceram. O efeito principal da divisão do trabalho é o aumento da desintegração social em razão de trabalhos parcelares e independentes. Não houve uma desintegração. O equilíbrio e a coesão social produzidos pela crescente divisão do trabalho decorrem das vontades e das consciências individuais. O equilíbrio e a coesão produzidos pela crescente... Não. A alternativa que mais se encaixa, a solidariedade orgânica, é compatível com a sociedade de classes, pois a vida social necessita de trabalhos diferenciados. Nós aprendemos que uma das características da sociedade orgânica é a divisão social de trabalho.
Espero que tenham entendido. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido. Revejam novamente os exercícios, estudem a aula na qual foi explicado esse tema. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigada.